Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe. Lemos a sua palavra no livro de Apocalipse, de onde paramos, Apocalipse capítulo de número 18, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: assim como João estava recebendo a revelação do Espírito Santo, ele ouviu uma voz do céu dizer algumas coisas, e vamos seguir lendo a fala dessa voz do céu, que diz respeito à grande prostituta. Apocalipse 18, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: retribuam-lhe como ela fez, paguem-lhe o dobro por seus atos, usem o cálice em que ela misturava para misturar-lhe uma porção dupla. Até aqui por enquanto, para a gente lembrar de onde paramos. Estamos lendo aqui o livro do Apocalipse. Lemos as 7 taças. Algumas pragas das 7 taças são exatamente as mesmas que aconteceram no Egito, antes do povo de Israel ser liberto do cativeiro. Assim, agora essas pragas, algumas delas, o mar vira sangue, feridas nos homens, escuridão, granizo, destruição dos animais, da terra e do mar e das águas. Assim também estava acontecendo na terra e vai acontecer na terra. Isso nos remete a uma profecia que diz no livro de Amós, Amós capítulo 4, verso de número 10, onde o Senhor fala para o povo de Israel: eu enviei pragas semelhantes às pragas do Egito, mas vocês não se voltaram. Depois que lemos as 7 taças, estamos vendo aqui na última taça a queda total da grande prostituta. Já entendemos várias coisas sobre ela, que é uma cidade, não uma instituição, de que essa cidade ela tem algumas características que nenhuma outra cidade no mundo, exceto Jerusalém, tem todas elas. Roma, a cidade de Roma tem algumas características, mas não tem todas. Outras cidades têm algumas características da grande prostituta, mas não tem todas que são citadas. Mas Jerusalém tem todas as características citadas. E ao mesmo tempo em que vamos vendo, ao passo da leitura do livro de Apocalipse, vamos vendo a comparação entre as características da prostituta e as características de Jerusalém, também vamos vendo as profecias do Velho Testamento que diz respeito à cidade de Jerusalém, que também bate exatamente com o que acontece com a prostituta. Paramos no verso 6 que acabamos de ler. João aqui, ele está vendo a queda da grande prostituta, que é uma cidade, e uma voz do céu está dizendo exatamente o que acabamos de ler: retribuam-lhe como ela fez e paguem-lhe o dobro por seus atos. Usem o cálice que ela misturava para misturar-lhe uma porção dupla. E essa voz do céu, ela continua proclamando o que vamos ler a seguir. Apocalipse 18, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: façam-na sofrer tanto tormento e aflição, como a glória e o luxo que ela deu a si mesma. Porque em seu coração ela diz: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, suas pragas virão em um só dia: morte, tristeza e fome, e ela será queimada no fogo, porque o Senhor, Deus, seu juiz, é poderoso. O Senhor, como bem sabemos e como o texto acabou de dizer, é o juiz dessa cidade, que julga essa cidade. E a ordem é que façam ela sofrer tanto tormento e aflição como a glória e o luxo que ela deu a si mesma.
Porque no próprio coração, essa cidade, ela dizia, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Aí o Senhor, ele diz, exatamente por isso, porque você disse isso, você não é viúva e jamais terá tristeza, por causa disso, essas mesmas pragas vão vir todas no mesmo dia. Viuvez, morte, tristeza e fome. Versículo de número 8. Por isso suas pragas virão em um só dia, morte, tristeza e fome, e ela será queimada no fogo, porque o Senhor, Deus, seu juiz, é poderoso. Vemos aqui uma cidade que está se sentindo totalmente segura. Assim como o apóstolo Paulo ele avisou na, na carta aos Tessalonicenses, não lembro se na primeira ou se na segunda, creio que na primeira, ele disse, quando todos estiverem se sentindo em paz e em segurança, então aí sim haverá o fim. Exatamente como essa cidade estava se sentindo. Jerusalém estava se sentindo em paz e em segurança. Não vou ver a morte, não vou ver tristeza, não vai acontecer nada de mal, mas de repente Jesus diz, exatamente porque você está pensando desse jeito, tudo isso vai vir num dia só. E isso também já foi profetizado exatamente para Babel, no livro de Isaías. Aqui no livro de Apocalipse, Babel é o nome espiritual de Jerusalém. Jerusalém também é chamada de Egito e Sodoma, e também é chamada de a grande cidade, tal qual é chamada a prostituta no livro de Apocalipse. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Isaías, capítulo de número 47. Isaías 47, verso de número 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isaías 47, versículo de número 7 em diante. Diz a profecia do Senhor o seguinte: Você disse, serei a senhora para sempre. Por isso você não considerou estas coisas, nem pensou nas consequências. Ouça agora, amante das riquezas, que se refestela e diz a si mesma: apenas eu sou importante, ninguém mais. Jamais serei viúva ou saberei o que é perder filhos. Todavia, ambas as coisas sobrevirão a você em um instante, em um único dia, a perda dos filhos e a viuvez. E isso sobrevirá a você, apesar de suas práticas ocultistas e encantamentos poderosos para se livrar disso. Essa profecia aqui de Isaías, falando sobre a cidade que se sente tão segura que diz a si mesma: jamais serei viúva ou saberei o que é perder filhos. E o Senhor diz: exatamente por isso, em um único dia vai acontecer tudo isso com você. Essa cidade que Isaías estava profetizando é Babel de Nabucodonosor. Porém, sabemos que a Babel referida no livro de Apocalipse não é Babel dos caldeus, dos assírios, de Nabucodonosor. Esse nome aqui é um nome espiritual para a cidade de Jerusalém, como viemos e estamos analisando ao longo de mais de 10 pregações, desde então que esse nome foi apresentado para nós, no livro de Apocalipse. Seguindo o livro de Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 9, João ele continua dizendo: os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, chorarão e se lamentarão por ela quando virem a fumaça enquanto ela queima. Temerosos por causa do tormento dela, ficarão de longe e dirão: oh não, a grande cidade, Babel, a cidade poderosa, em apenas uma hora seu juízo chegou. Como estamos vendo ao longo das pregações, a profecia sobre a grande prostituta e como o anjo explicou a João quando ele viu a prostituta, e como o lamento desses homens aqui que se prostituíram com ela também explica, Babel
aqui, a grande prostituta, aqui é uma cidade. Não podemos achar que é a Igreja Católica, apesar de ser muito parecido, porém, quando João vê a prostituta, como também já vimos, está escrito em sua testa, mãe das prostitutas da terra. Isso quer dizer que ela tem filhos, e seus filhos e filhas sempre parecem com seus pais, para mais ou para menos. Os homens aqui estão lamentando os reis que se prostituíram com ela, participaram do seu luxo, estão lamentando e dizendo: oh não, a grande cidade, Babel, a cidade poderosa, em apenas uma hora, seu juízo chegou. Mas não só os reis estão lamentando, porque no próximo verso, verso de número 11, continua o lamento com outro grupo de pessoas. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira rara, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, cardamomo, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, grãos, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e corpos, almas de seres humanos. Primeiro os reis se lamentam, os reis que se prostituíram com ela. Agora os negociantes. E João, ele declara qual era o comércio da grande prostituta. E se a gente for comparar com o comércio de Jerusalém, dá exatamente o mesmo comércio. Vamos ver as mercadorias que João, ele nos disse aqui, no livro de Apocalipse, verso de número 11, do capítulo de número 18. Os negociantes estão chorando porque ninguém mais pode comprar as mercadorias da grande prostituta, da grande cidade. E essas mercadorias são artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Vai seguindo a lista, mas eu quero que as irmãs e os irmãos foquem nesses primeiros artigos: ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. São joias, né? São pedras preciosas. São metais preciosos. E por incrível que pareça, Jerusalém e Israel, até onde se sabe, não tem tantas riquezas naturais de pedras preciosas. Começaram-se a descobrir há poucos anos, pouquíssimos anos, pedras preciosas na terra de Israel. O que indica que há, sim, um grande tesouro debaixo de todo aquele solo, que começou a ser descoberto há pouquíssimos anos, não faz nem 5 anos, que começaram-se a descobrir pedras preciosas em Israel. Porém, apesar de Israel ela não ter diamantes, até onde se sabia, né, há pouco tempo atrás se descobriu diamantes, zircão, outras pedras preciosas, mas Israel sempre foi conhecido por sua joalheria, seu mercado de joias. É um mercado tradicional e milenar, aperfeiçoado por muitas nações que vivem ao seu redor. Os judeus também aprenderam a, a técnica de se trabalhar e polir e refinar as joias mineradas. A bolsa, o mercado de diamantes em Israel, que é chamada Bolsa de Diamantes, é tão forte, está entre os top 10 do mundo. Israel é um dos maiores negociantes de diamantes do mundo. Israel é tão potente na negociação dos diamantes que há um distrito dentro do país, uma área de prédios, um distrito, onde é chamado Distrito da Bolsa de Diamantes de Israel.
É uma área onde se vende, onde se troca, onde se fazem um intercâmbio de diamantes, importações e exportações. O comércio de joias, não só de diamantes, mas de todo tipo de joias e metal precioso, em Israel é tão forte, que o próprio governo de Israel não coloca imposto sobre joias. Não coloca imposto sobre joias, justamente porque o mercado é tão aquecido e tão lucrativo que o próprio governo dá esse incentivo para que as pessoas que vendam e comercializem joias não tenham que pagar impostos e assim tenham mais lucro para si mesmos. Mas falando mais sobre o diamante, estou focando no diamante porque é o foco de Israel, onde se tem mais informações. Sobre outras pedras eu não achei tantas informações, mas se passando por comprador a gente pode achar muitas informações. Somente nos últimos anos, a relação comercial, a rota comercial entre Israel e a Índia, por exemplo, todo o comércio entre Israel e a Índia já chegou a ser 50% somente em diamantes. Tem cereais, tem celulares, tem todo tipo de produto que você imaginar. Mas imagine que toda relação comercial de compra e venda entre a Índia e Israel, metade do lucro desses países foram só vendendo e comprando diamantes entre si. Há uma infinidade de produtos que um país pode trocar com o outro. Celulares, metais, armas, enfim. Mas imagine que toda metade de uma relação comercial foi só em diamantes. Imagine o resto de outras joias preciosas. Pois bem, então vemos aqui que a primeira parte do testemunho de João sobre a grande prostituta, sobre o relato de João sobre a grande prostituta, ela bate muito bem com Israel. Não só com Jerusalém, mas com Israel, o país inteiro. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Mas agora vamos para o segundo tipo de comércio que João aqui declara. Seguindo o versículo de número 12, João continua dizendo os produtos que são comerciados pela grande prostituta: linho fino, púrpura, seda, escarlate. O linho fino, a seda, são tecidos, como todo mundo sabe. A púrpura e a escarlate pode ser qualquer um desses tecidos, desde que sejam pintados, tingidos com essas tintas. Porque, na verdade, a púrpura e a escarlate são tinturas, são materiais para tingir tecidos. Então, quando a Bíblia está falando que a prostituta ela comercializava púrpura, são tecidos pintados nessa cor. Também no escarlate, também tecidos pintados nessas cores. E o que é que tem de especial nesses tecidos? O que é que tem de especial nessas cores? As cores azuis, púrpura e escarlate, antigamente, e até os dias de hoje nem tanto, né? Mas antigamente era muito difícil de se produzir, principalmente a púrpura, que era somente produzida através de caramujos marinhos do mar Mediterrâneo. Não é fácil produzir essas tintas do jeito bíblico. E era muito difícil produzir 1 ml dessa tinta para se achar esses caramujos, para extrair a tinta deles e para fazer ela ficar no ponto para atingir os tecidos. É um processo caríssimo e difícil. Então esses tons, até poucos séculos atrás, o escarlate, o azul, a púrpura principalmente, só era usado pelas pessoas mais ricas, por reis. É por isso que você vê, por exemplo, na época medieval, você vai ver aqueles reis com aquelas capas roxas, púrpura, porque essa cor só se usava
realmente pelas pessoas mais ricas. É por isso que você não vê bandeira de nenhum país quase na cor roxa, porque é difícil demais produzir essa cor num tecido de maneira que fique bonita. Claro que eu não estou comparando a púrpura dos caramujos, que são produzidos até hoje, com uma camisa roxa que você pode comprar na feira. Não é a mesma coisa. Obviamente não é a mesma coisa. Mas vamos falar aqui do comércio de Israel na indústria têxtil, que é na indústria dos tecidos. A seda, a lã, que aqui não é citada também, mas vale ressaltar que a lã também é muito usada em Israel, e o linho fino, eles compõem a base do vestuário de todo israelense e israelita também. Vamos falar aqui daquele manto que os homens, os judeus, eles usam, aquele manto branco e azul, que muitos usam na cabeça na hora de fazer as orações, na hora de tocar os chofares. Creio que muitas das irmãs já viram os judeus vestidos com esses mantos. Os homens parece que estão usando um tipo de véu. Esses mantos, chamados de talit, são produzidos exatamente de lã, pode ser de lã, pode ser de linho, no caso aqui também é citado na Bíblia, ou da seda, que também aqui é citado na Bíblia. A maioria dos judeus, não todos, usam esses mantos para orarem e, consequentemente, a venda desses tecidos, desses panos, desses véus, desses mantos, dessas capas, em todo o território de Israel, especialmente na área turística também, que é onde os turistas gostam de comprar para trazer. Você já viu, por exemplo, o Edir Macedo, ele já usou um manto daquele para pregar. Não sei se ele usa, mas ele já usou um manto daquele, branco com azul. Pois muito bem, é daquele manto que eu estou falando. Em Israel, a base do vestuário é lã, linho fino e a seda. Amém? E a púrpura e o escarlate, que são corantes de tecido, também são comercializados lá. Seguindo a lista do capítulo de número 18, verso de número 11, verso de número 12, perdão, Apocalipse 18, verso de número 12, João segue a lista dizendo: todo tipo de madeira rara, peças de marfim, madeira preciosa. Madeira rara, isso é até bíblico, a gente pode até comprovar biblicamente que Israel é terra de madeiras de qualidade. Só de árvores nativas de Israel, temos a acácia, uma madeira de extrema qualidade, muito cara, madeira preciosa. Essa madeira, inclusive, ela foi usada para construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro. A sua tampa e os seus varais e as suas argolas. Há também a madeira de oliveira, que não é tão conhecida. A oliveira sim é conhecida, mas a madeira dela talvez não seja tanto. Mas é sim usada e é muito comercializada para fazer crucifixos, para fazer imagens. Em Israel há comércio de imagens e crucifixos também, porque há uma forte presença católica lá. E eles usam essa madeira de oliveira, que eu creio, não sei, não tenho certeza, mas creio que é um pouco mais barata que a madeira de acácia, pela sua facilidade. É muito usada para fazer crucifixos e peças de madeira também para construções, amém? Aqui não vamos falar do cedro, a Bíblia já fala do, do amplo comércio e da ampla utilização do cedro em Israel. O cedro é uma madeira de altíssima qualidade. O meu avô, ele fazia móveis de madeira.
E ele preferia sempre usar para fazer para os ricos. Ele não era rico, mas ele trabalhava para ricos. E ele usava sempre a madeira de cedro. Dizia ele que era a melhor madeira de se trabalhar, a mais fácil de se trabalhar e a de mais alta qualidade e durabilidade. É uma madeira de lei. Cupim não rói essa madeira, assim como as outras madeiras que são preciosas também. Muitas são caríssimas. Aqui na lista onde lemos das madeiras, há o marfim também incluso. O marfim é uma coisa curiosa porque ele é extraído de animais que têm chifres de marfim. O elefante, creio que o rinoceronte não, perdão, mas as espécies de elefantes são muitos mortos, né, para extrair as suas presas, que são de marfim. Tal qual o rinoceronte, que eu me confundi aqui, ambos os ossos desses animais são preciosíssimos e são mortos para serem extraídos esses ossos, porque é um material, uma matéria-prima para se fazer grandes ornamentos e até jogos de tabuleiro. Apesar de a gente não ver elefante em Israel, uma coisa devemos deixar bem claro aqui: quais são os maiores produtores de marfim, desde a antiguidade e na atualidade também? O continente africano, a Índia, são os mais relevantes. Há outros, sim, há outros, mas a Índia e a África são os mais relevantes. O continente africano e o país da Índia. Se a gente for pegar um mapa de Israel, o que faz a divisa de Israel com o continente africano é somente o Egito. Se a gente for comparar a distância de Israel para a Índia, por exemplo, dá para se ir de pé bem facilmente. Inclusive, a Índia é citada em alguns livros da Bíblia, como no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Esté. Esté se casou com o rei Assuero, e o rei Assuero governava desde a Índia, vinha, passava pelas terras árabes, sauditas, entrava no estado de Israel, passava, ia para o Egito, até chegar na Etiópia, na África. Então vemos que Israel é uma rota entre a África e a Índia. Como Israel não tem elefantes, mas fica na rota, fica no meio de dois produtores de marfim, a Índia e o continente africano, obviamente Israel também se envolveu nos comércios de marfim e se envolve nos comércios de marfim. Assim como Israel no passado não se sabia que tinha pedras preciosas lá, mas pela localização de Israel, por ficar tão próximo dos povos árabes e tão próximo dos povos africanos e também próximo dos povos da Ásia, de certa forma, pela rota ali que Israel está localizada, ela se envolveu pelo comércio das joias justamente pela sua localização, não porque propriamente Israel produz escavações de joias em grande escala, mas porque Israel negociava essas joias por causa da sua localização, que fica exatamente no meio do caminho entre esses países. Então, por isso, Israel ela tem sim uma participação no marfim. Seguindo a lista, João ele repete novamente a madeira preciosa, que já falamos sobre as madeiras, mas ele fala também sobre o bronze, ferro e o mármore. A palavra do Senhor ela diz no livro do Êxodo do povo de Israel, não lembro se é no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, não me lembro. Mas foi um livro onde estava a presença de Moisés ainda. Moisés não tinha morrido. O Senhor ele fala ao povo de Israel que a terra que ele vai dar é uma terra rica em ferro e bronze para se fazer armas de metais e também ferramentas. Porque nas montanhas de Israel há metais para se fabricar
ferramentas, ferro, o bronze, metais que se usam para fabricar ferramentas em Israel, assim. Há inclusive registros bíblicos, como eu estou citando aqui, não me lembro o livro, mas o Senhor avisa por meio de Moisés que a terra que ele está dando ao povo de Israel é uma terra onde suas montanhas há esses recursos para fabricar ferramentas. O mármore também é comercializado em Israel amplamente, como creio que o é em todos os países da Ásia, do Oriente Médio também. Seguindo a lista, no capítulo de número 18, mas no verso adiante, verso de número 13, seguimos a lista. João agora ele parte para os produtos alimentícios. Ele diz assim, olha, canela, cardamomo, incenso. Incenso não é um artigo alimentício, mas enfim. Mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, grãos, bois, ovelhas e cavalos e carruagens, e corpos, almas de seres humanos. A canela, o cardamomo, eles são também produtos nativos da África e da Índia, são especiarias, são temperos. Canela e cardamomo há também na África e na Índia, e como já expliquei, Israel fica entre essas áreas, entre o continente africano, e também a Índia ela fica ao leste de Israel. Norte, sul, leste, oeste. Então, o oeste está a África, ao oeste de Israel está a África, ao leste de Israel está a Índia. O incenso, também muito comercializado em Israel desde os tempos bíblicos. A mirra, o olíbano, também da África e também originário também da Índia, apesar de que, se não me engano, a mirra e o olíbano, eles também são nativos da própria terra de Israel. Seguindo a lista, o vinho, o azeite e a farinha. O vinho, a videira, né, a uva, é um dos 7 produtos alimentícios presentes na terra de Canaã, ou no caso, a terra de Israel. O azeite é um dos 7 produtos nativos alimentícios da terra de Israel também. A farinha aqui se refere à farinha de trigo, que é a que faz o pão. O trigo também, outro alimento, um dos 7 alimentos nativos da terra de Israel. Grãos são grãos diversos, há vários grãos em Israel também. E apesar da terra de Israel ser cortada por uma terra arenosa, uma paisagem de deserto escaldante, o povo de Israel desenvolveu uma agricultura forte, autossustentável, assim como o Brasil. E eles são tão bons nisso, que eles têm técnicas para plantar plantas, apesar de morar, entre aspas, em um deserto escaldante, em uma terra arenosa. Eles são especialistas é, dessa, na retirada do sal da água, o processo de dessalinização, e exatamente usam isso para água potável e para a plantação também. Por isso são ótimos agricultores, são ótimos plantadores de grãos, são ótimos produtores de farinha de trigo por desenvolverem essas técnicas de retirar o sal das águas que tem. As poucas águas que tem em Israel são águas salgadas, de tal forma que a população cresceu tanto que hoje eles têm que retirar a água do mar e fazer um tratamento na água para se retirar o sal dessa água, para ficar bom para beber, potável. E eles fazem isso com maestria. Seguindo a lista, bois, ovelhas e cavalos, carruagens,
Não precisamos nem citar muitos detalhes, pois bois, ovelhas, cavalos e carruagens, isso sabemos em todos os livros da Bíblia, em especial as citações onde fala do exército de Israel e da sua economia, porque a economia de Israel era baseada no pastoreio de ovelhas, de boi, de vacas, de cabras, enfim, na atividade animal, no mel, na extração do mel das abelhas e na agricultura. Agora, o último da lista, que é o mais impressionante, que a gente fica até meio sem entender, o último produto que a prostituta comercializava está escrito assim: e corpos, almas de seres humanos. Como é que alguém pode pensar que se dá para comercializar almas? Como é que eu vou comercializar uma alma? Eu posso abrir uma empresa para vender ou comprar almas? Na verdade, pode. Vide aí as nossas famosas igrejas brasileiras. Porém, se tratando de Israel, agora não falando do país Israel, mas da própria Jerusalém, a cidade, sabemos que o povo de Israel tem uma forte atividade turística. Temos Tel Aviv, temos Belém, porém o foco é Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade qualquer. Sabemos isso pela Bíblia, né? Não é uma cidade qualquer. É fonte e cenário de diversas profecias e de diversos profetas. Inclusive o Senhor Jesus diz que um profeta não morre, a não ser em Jerusalém. Porém, para nosso povo cristão, é dessa forma. Jerusalém não é uma cidade qualquer. E para outros povos também é da mesma forma. Jerusalém não é uma cidade qualquer. Para os povos muçulmanos, para os povos judeus, para os povos católicos e para, infelizmente, alguns de nossos irmãos cristãos desavisados, para todo esse grupo, toda essa população, Israel, Jerusalém, é terra santa. Para os muçulmanos, para os católicos, para os judeus e para a maioria dos cristãos desavisados, Jerusalém é a cidade santa. E isso, minhas irmãs, gera caravanas e caravanas inumerosas, anualmente, mensalmente, em Israel, em Jerusalém. Há algumas cidades que são sagradas para os muçulmanos, como Medina, como a cidade de Meca. Há cidades sagradas para os católicos, como as cidades do Vaticano, como Roma. Porém, com Jerusalém não é assim. Jerusalém consegue reunir várias populações de várias culturas, de várias crenças diferentes. Consegue reunir católicos, muçulmanos, judeus e até alguns cristãos em uma única só cidade. E isso gera, minhas irmãs, um tremendo capital turístico. Turistas de todas as partes, como a gente já está entendendo, de todas as religiões praticamente. Imagine católicos, crentes, muçulmanos, judeus de todo mundo querendo ir para essa cidade, Jerusalém. Organizam caravanas, pagam suas passagens, pagam hotéis, pagam alimentação, pagam roupas, compram lembrancinhas, compram produtos, artesanato, tiram fotos, compram mantos, roupas, enfim. Tudo isso faz de Israel o ponto turístico religioso mais fervente do mundo, mais popular, mais quente do mundo, mais movimentado.
E aí a gente consegue entender por que a grande prostituta, ela comercializa almas de homens. Porque apesar desse mercado turístico, esse mercado turístico ele se sustenta na afirmação de que Israel, Jerusalém, de que Jerusalém é uma cidade santa, é um pedacinho do céu na terra. Esse comércio ele se sustenta nessa afirmação de que Jerusalém é a cidade, um pedacinho de céu na terra. Só que isso é brincar com as almas. A partir do momento em que tem um judeu que não confessa o nome de Jesus Cristo e algumas pessoas da elite, eles preferem essas pessoas acreditando nisso só para terem um capital de turistas vindo e comprando na cidade de Jerusalém, isso é brincar com almas, isso é comercializar almas, comercializar humanos. Quando você tem uma população muçulmana que diz que Jesus é um profeta, mas ele não é mais que um profeta, ele não é Messias, e que eles seguem outras doutrinas que o Senhor Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo não nos ensinou e não ensinou ao seu povo, e há uma elite que prefere que os muçulmanos continuem acreditando nisso, somente para serem turistas em Jerusalém, isso é brincar com as almas dessas pessoas. A partir do momento que você tem uma elite no Vaticano que prefere continuar pregando que Jerusalém é um pedacinho de céu na terra, ocultando todas as coisas ruins que acontecem lá, e todas as coisas ruins que acontecem como qualquer cidade do mundo, como qualquer cidade carnal e terrenal do mundo. Mas em vez disso eles escondem os defeitos e pintam a santidade falsa naquela cidade. Quando o Papa, o Vaticano, ele faz isso, isso é brincar com as almas dos católicos. Quando eles preferem que os católicos continuem acreditando nas imagens, continuem comprando crucifixos, e eles vão em Jerusalém e tem lojas de crucifixos e de imagens em Jerusalém, mercado em céu aberto, somente para católicos, turistas, isso é brincar com as almas das pessoas. Talvez agora você entenda porque a prostituta ela comercializa a alma das pessoas, ela ganha alma, perdão, ela ganha dinheiro com a alma das pessoas. Porque Jerusalém brinca com a alma das pessoas. E para Jerusalém, eu não estou falando do povo judeu, estou falando de Jerusalém. Para o comércio de Jerusalém, para o bem do comércio de Jerusalém, é importante que haja uma parcela do mundo alienada do evangelho. Se os muçulmanos não fossem muçulmanos e acreditassem em Jesus Cristo e conhecessem a verdade do livro de Apocalipse, e conhecessem a verdade do Evangelho, os olhos deles se abririam, eles saberiam que Jerusalém é somente uma cidade com tantos defeitos como qualquer outra, apesar de ser uma cidade profética. Se os católicos abrissem os olhos e conseguissem ver que o Senhor Jesus ele proíbe no livro de Salmos, proíbe no livro de Êxodos, proíbe nos evangelhos a adoração a imagens, a crucifixos, a toda essa invenção humana, Jerusalém ia perder uma parte dos seus turistas. Se os judeus conseguissem abrir os olhos e entender que a Jerusalém não é da terra, mas é do céu, parte dos judeus do mundo, não os que moram em Jerusalém, porque os que moram em Jerusalém compram e dormem e comem e bebem lá, é impossível não comprar algo lá, já que eles moram lá. Mas os que vêm a Jerusalém, judeus turistas da Europa, da Ásia, do Brasil e da América toda, se eles entendessem que lá é somente uma cidade e que a areia de lá não tem mais poder do que a areia das praias de Pernambuco, e que as águas de lá não têm mais poder do que as águas do rio Tietê, Jerusalém ia perder uma parte dos seus turistas. Consequentemente, ia perder uma parte dos seus lucros, consequentemente, ia perder parte do seu PIB, consequentemente, ia perder parte da sua projeção mundial, na sua fama. Como diz o Senhor no livro de Apocalipse, ia perder uma parte do luxo, da fama dessa prostituta. Infelizmente, as coisas são assim. Mas estamos vendo aqui no livro de Apocalipse a profecia do fim de todas essas coisas. Chega dessa injustiça. Chega de brincar com a alma das pessoas.
Chega de brincar, de vender produtos preciosos enquanto o povo de Deus está sem o pão da vida. Vamos ver o fim dessas coisas em breve. Amém?